Olá, sexta-feira, dia 27 de fevereiro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Neste fim de semana, 13 postos de saúde vão reforçar os atendimentos às síndromes respiratórias. As unidades vão funcionar de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Mais de 1.500 atendimentos foram registrados no último fim de semana. Procon nos bairros chega à comunidade Maravilha neste sábado. O mutirão de atendimentos será entre 9 horas da manhã e 4 da tarde. Os consumidores vão contar com serviços de abertura de reclamações, registro de denúncias e orientação jurídica, tudo de graça. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A edição de hoje abre falando de saúde. A Prefeitura de Fortaleza vai abrir 13 postos de saúde nesse final de semana para reforçar os atendimentos a casos de síndromes respiratórias. Quem tem as informações é o repórter Fernando Benevides. As unidades vão funcionar neste sábado e domingo das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem explica melhor para a gente é o Erlemos Soares, coordenador das redes de atenção primária e psicossocial da SMS. Erlemos, como está a expectativa para esse final de semana? A expectativa é a gente fortalecer a rede de cuidado aqui do município de Fortaleza, seguindo as orientações do nosso prefeito Evandro e da nossa secretária Riane. Então a gente vai ter 13 unidades, postos de saúde funcionando com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, as farmácias abertas para que a gente possa já entregar o medicamento dos nossos pacientes que estão nesse momento da sazonalidade, que é o período que a gente tem muito a quadra chuvosa e leva à síndrome gripal dos nossos pacientes. Portanto, para ter um desafogo dessa rede, daqueles pacientes não procurarem tanto as UPAs, mas eles possam também procurar os postos de saúde que é mais próximo da residência deles e assim desafogar essa rede. Vocês fizeram essa ação no final de semana passado também, como foi os resultados? O resultado foi muito satisfatório, a gente teve realmente uma boa adesão. A gente também tem feito a movimentação dos pacientes que são classificados nas UPAs, aqueles quadros virais leves, eles são encaminhados aos postos de saúde, onde rapidamente são atendidos pelas nossas equipes, e isso tem trazido um benefício para a comunidade, porque a gente tem descentralizado esse atendimento, evitando superlotação nas outras unidades, como nos hospitais e nas UPAs. O senhor falou que a vacinação, aliás, as farmácias vão estar funcionando, a vacinação também? A vacinação somente em 2 postos, seguindo sempre aquele calendário, e o atendimento ocorre em 13 unidades, que também está sendo divulgado nas redes sociais e nas mídias da Prefeitura de Fortaleza. Lemos, quais as principais orientações que a gente pode dar à população quando procurar um atendimento mais de urgência, quando procurar um posto de saúde? O posto de saúde ele deve ficar com um quadro leve, Então, febre baixa, aquele paciente está com coriza, com aquela tosse leve, os quadros mais graves, dor de cabeça persistente, dor no peito, isso deve, uma falta de ar já de 2, 3, 4 dias, devem procurar as unidades de pronto atendimento. Então, não misturar. O posto de saúde, ele fica para os quadros virais mais leves. Então, a gente pede à comunidade que procure esses 13 postos para evitar a superlotação, onde, na verdade, a rede de urgência e emergência vai estar para esses casos mais graves. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. E no sábado será realizada a segunda Parada PET de 2026. Serão disponibilizados serviços gratuitos na Vila Social do Canidezinho, na Avenida Osório de Paiva. Vai ter vacinação, consultas veterinárias, vermifugação, adoções e orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar. Eita que tá calor, e o mais caloroso vai ser a nossa 9ª Parada PET, que acontece em parceria com a SMS, SPS do Governo do Estado e a Uniateneu. Dia 28 na Vila Social do Canidezinho. E vocês já sabem, Parada PET é tudo de bom para protetores independentes, fundadores de abrigos, tutores, e principalmente os animais. E olha só, a gente vai ter palestra educacional de direito animal, posto responsável, consultas clínicas veterinárias gratuitas, vacinação antirrábica e vermifugação, trabalhando saúde única na prática. Vocês não podem perder, até porque vai ter, sabe o quê? A sua chance de encontrar o seu amor de 4 patas nos eventos de adoção, onde a gente também leva visibilidade para protetores independentes e abrigos. Então a gente tem um encontro marcado dia 28 na Vila Social do Canidezinho.
E ainda nesse fim de semana será realizado mais um PROCON nos bairros. Dessa vez, os atendimentos serão na comunidade Maravilha, entre 9 horas da manhã e 4 da tarde. Os consumidores vão contar com serviços de abertura de reclamações, registro de denúncias e orientação jurídica, tudo de graça. Olá, neste sábado estará acontecendo na comunidade Maravilha, no bairro de Fátima, a segunda edição do PROCON nos bairros de 2026. Será ofertada a renegociação de dívida, CAGES, Enel, telefônicas, TIM, Claro e Vivo, além de orientação jurídica, e você também pode fazer a sua reclamação. O PROCON nos bairros, realizado aos sábados, possibilita ao consumidor que trabalha durante toda a semana participar do evento e fazer a sua renegociação, a sua reclamação ou a sua orientação jurídica. Você que vai ao PROCON nos bairros, sábado, não esqueça de levar a documentação, RG, CPF, faturas, onde você possa comprovar que há algo errado, onde você venha fazer essa reclamação e também a sua renegociação. E no próximo domingo será realizado o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará. Para esse clássico rei, a AMC preparou um esquema especial de trânsito. Nesse domingo, dia 1º de março, a partir das 18 horas, vai acontecer mais um Clássico Rei aqui na Arena Castelão e nós da AMC preparamos uma operação voltada para esse jogo. Vamos estar aqui com 50 agentes e educadores de trânsito a partir do meio-dia nas principais vias no entorno da Arena Castelão. Na Deputado Paulino Rocha, Alberto Craveiro, Avenida do Contorno e na rotatória. Vamos contar com o auxílio do vídeo monitoramento para garantir a segurança dos torcedores e cones poderão ser colocados nas vias para orientar você, motorista, a reduzir a velocidade. Ao final do jogo, o canteiro central da Deputado Paulino Rocha, que fica em frente à saída do portão da Arena Castelão, vai ser liberado para melhorar o fluxo dos veículos dos torcedores que estão indo em direção aos bairros da Aldeota, da Messejana e da Cidade dos Funcionários. Lembrando, é importante que você saia com pelo menos 2 horas de antecedência de casa, opte por carros por aplicativo, caronas amigas ou transporte público e, principalmente, se for dirigir, não beba. Se precisar da AMC, qualquer intercorrência relacionada a trânsito pode entrar em contato através do número 190. A Prefeitura de Fortaleza anunciou investimento de R$ 650 mil para a criação de 47 novos pátios naturalizados. O anúncio aconteceu no Centro de Educação Maria Olinda Feitosa Parente, no bairro Lagoa Redonda. Os pátios são locais brincantes ao ar livre, planejados a partir de elementos naturais e das características de cada território. Lugar de criatividade, cenário lúdico, areia, plantas, pedras, troncos de árvore em formato de animais, tudo isso faz parte dos pátios naturalizados. E o Centro de Educação Infantil Olinda Maria Feitosa Parente é um dos 43 já existentes em Fortaleza. E durante essa manhã, recebeu em clima de comemoração o anúncio de investimento de mais de 650 mil para a criação de 47 novos pátios, além da manutenção dos espaços já existentes. É uma ação de você colocar na cultura, no processo de formação das crianças, a educação ambiental, o respeito ao meio ambiente. Hoje nós reclamamos muito, porque a gente não cuida do meio ambiente. Tem ações que têm que ser feitas de imediato, reflorestamento. Mas isso começa na escola, esse respeito ao meio ambiente, entender a importância do superaquecimento. Então, nada mais nobre do que começar lá desde a educação infantil. Por aqui, o que não falta são atividades para as crianças de 1 a 3 anos. Elas encontram um parquinho no jardim, ateliê como programa de aprendizagem de vivência e painéis sensoriais, além de espaços que substituem estruturas de concreto e plástico por elementos naturais, onde as crianças brincam livres, estimulam o desenvolvimento motor e cognitivo, além de aumentar a biodiversidade e incentivar a reconexão com a natureza. Para a Heloísa, mãe do Gael, que tem 1 ano e 4 meses, essa experiência é diferente e muito importante para o desenvolver da criança. Ele está gostando bastante, está ainda se adaptando, né? Eu venho aqui, fico com ele,
saio um pouquinho da sala, depois volto, porque ele ainda está chorando um pouco, mas eu estou achando uma experiência incrível para ele e para mim também, né? Com a implantação desses 47 novos pátios naturalizados, Fortaleza passa a contar agora com 100 equipamentos, espaços infantis em Fortaleza. A ideia por aqui é assegurar mais que a educação, mas também a sustentabilidade, conservação e continuidade do projeto como política pública estruturante e permanente para as crianças. Nós estamos agora fazendo um investimento de R$700 mil que o prefeito Evandro autorizou, dinheiro em conta para criar os novos pátios e para manter os que já existem, né? São as duas ações. Para a implantação desses espaços, é necessário etapas fundamentais, que vão desde a escuta das crianças, a sensibilização das famílias, até a execução do lugar, como explica a coordenadora do SEI. Para a criação do pátio naturalizado, primeiro teve uma sensibilização com os coordenadores, né, da Prefeitura, com a Secretaria de Educação, com os coordenadores. Logo após, nós fizemos essa sensibilização com as famílias, com os professores e as famílias, né, e depois a gente foi fazer a escuta das crianças, né, onde as crianças mostraram as suas necessidades através de desenhos, de falas, né, de gestos, de ações, e elas identificaram quais são as suas necessidades no SEI. A partir daí foi criado o projeto para o pátio naturalizado do SEI Olinda Parente. O Giro Fortaleza faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza de volta com as dicas de moda da semana. Hoje, a Dani Calles vai falar pra gente sobre a tendência de animal print. Confira. Olá pessoal! As estampas de animais sempre ressurgem em momentos em que as pessoas querem expressar confiança e individualidade. A moda está mais descontraída. Agora há um desejo de se vestir com personalidade em vez de repetição. As estampas de animais são atemporais. Elas adicionam personalidade instantaneamente, já que até mesmo a roupa mais simples, como um jeans e um suéter ou um casaco clássico, se torna expressiva com uma estampa animal. Elas também são surpreendentemente versáteis. Você pode usá-las com looks casuais ou mais sofisticados e funcionam o ano todo, revelando que o uso de estampas animais surgiu de um forte elemento de nostalgia, o que contribuiu para sua popularidade. O animal print sempre foi um clássico atemporal. É uma daquelas estampas que aparece consistentemente ao longo das décadas. Sua presença está marcante na temporada de outono e inverno 2026, na Nova York Fashion Week e London Fashion Week. Transitam de uma estampa selvagem e barulhenta para uma abordagem sofisticada e intencional, e muitas vezes sutil, luxury. As coleções mostram que o padrão como um neutro indispensável no guarda-roupa. Grifes como Carolina Herrera, Ralph Lauren, Colleen Estrada, Anna Sui, Norma Kalima, Kate Hudley, Sergio Hudson, Alex of Boheme, Burberry, Toga, Simone Rocha, Fashion East, dentre outras, apresentaram tendências animais como estampa Bambi, cervo, com manchas suaves e tons terrosos, traz um ar de quick luxury e sofisticação saindo do exagero, lembrando o clássico da Disney Bambi. Estampa vaca, cow print, ganhou destaque como a nova favorita, superando o exclusivo da oncinha, sendo considerada ousada, mas neutra. Estampa dálmata. A estampa preta e branca ganha força pela sua modernidade, sendo usada em casacos, bolsas e sapatos, lembrando outro clássico da Disney, 101 Dálmatas. Estampa cobra, snakes.
se consolidou em 2026 com versões coloridas e lúdicas. Estampa leopardo transmite confiança e sensualidade, além de ser ousada e marcante, geralmente presentes em casacos curtos e longos. Estampa tigre, uma estampa chique e impactante, que ganhou forças após Rihanna usar um casaco para jantar com seu namorado rapper. Estampa zebra, uma estampa listrada conhecida por alongar a silhueta e de fácil combinação. Estampa oncinha, um clássico reinventado, que sempre surge com novas releituras, completamente indispensável no guarda-roupa de qualquer fashionista que se preze. Como usar animal print em 2026? Destaque no outono e inverno. Vestidos, blusas e casacos estampados são peça-chave, muitas vezes combinados com acessórios dourados. Aposte em alfaiataria. Misture a ousadia da estampa com cortes retos e clássicos para um look casual chique. Novas padronagens. A Bambi Print e Cow Print trazem uma abordagem mais suave e orgânica, ideal para quem busca algo diferente da oncinha. Mix estratégico. Combine peças de animal print com tons sólidos ou neutros, creme, preto, areia, para evitar um visual sobrecarregado. Acessórios marcantes. Use cintos, bolsas, lenços e calçados para adicionar um toque de personalidade a looks básicos. Combinações pop. Use estampas com tons coloridos, enquanto a onça harmoniza com o vermelho, zebra combina com o lilás. Dica de ouro é tratar o animal print como um tom neutro atemporal, versátil e sofisticado, combinando com as estampas de sua preferência para criar looks que expressem sua personalidade e estilo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! E sexta-feira também é dia de Papo Saúde. Hoje vamos entender mais sobre a doença de Alzheimer. Olá, sejam muito bem-vindos! No Papo Saúde de hoje vamos falar sobre um tema que preocupa milhões de famílias em todo o mundo, o Alzheimer. Uma doença silenciosa, progressiva e que impacta não apenas quem recebe o diagnóstico, mas todos ao seu redor. Para nos ajudar a entender melhor os sinais, os fatores de risco, os avanços no tratamento e a importância do diagnóstico precoce, eu vou conversar agora com o médico Igor Bessa, neurologista. Doutor, um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde. Seja sempre muito bem-vindo. Prazer é meu, obrigado, Daniele. Bom dia a todos. Então, sim, o Alzheimer é uma doença significativa e é um prazer estar aqui falando sobre isso, trazendo conhecimento para a população, para a gente poder aumentar a conscientização sobre. Né? Tá ótimo. Vamos começar explicando o que é de fato a doença Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela faz parte de um grupo maior de doenças que a gente chama de demência. Alzheimer é a doença do tipo demência estatisticamente mais comum. Existem outros tipos. É uma doença degenerativa que acontece por conta de acúmulo de proteínas anormais no cérebro. Geralmente proteínas que a gente chama de proteína tau, e a gente também tem um acúmulo dos corpos beta-amiloides. Então essa é a fisiopatologia. É uma doença progressiva, degenerativa, em que a gente tem um acometimento dos domínios cognitivos, aquilo que nos diferencia como um ser humano. Entre eles memória, né, obviamente, mas também atenção, linguagem, capacidade de exercer tarefas, de planejamento, de tomada de decisões e coisas até mais superficiais do ponto de vista de diagnóstico, como a parte de comportamento, a parte de humor, a parte de sono. Então é uma doença que abrange muitos sintomas, né? Doutor, é uma doença hereditária, é uma doença adquirida? Existem duas maneiras da gente apresentar o Alzheimer. A gente tem a forma esporádica, que acontece de maneira aleatória por conta de mutações, e a gente também tem a forma hereditária, que a gente chama de
Alzheimer familiar. O Alzheimer hereditário ele é um pouco mais precoce, geralmente a gente vai ver em pacientes com 50, 55 anos, enquanto o Alzheimer esporádico ele tende a acontecer em pacientes mais idosos, em torno de 60, 65, 70 anos, né? Então ele pode se apresentar das duas maneiras. Entendi. Para aquelas famílias que têm muitos casos de Alzheimer, existe algum teste, algum exame que você faça para saber se você tem disponibilidade, predisposição para ter a doença? Sim, existe. Hoje em dia o diagnóstico ele está um pouquinho mais específico, né? Até mais ou menos 2020 a gente usava muitos dados clínicos para ter o diagnóstico. Hoje em dia a gente consegue usar muito biomarcador, que é uma evolução no diagnóstico de várias doenças neurológicas, mas a gente também trouxe para a doença de Alzheimer, né? Então, a gente tem a investigação a partir do sintoma, né? Então, o paciente eles tem que estar sintomático, idealmente, para a gente fazer essa investigação, e se inicia com a bateria cognitiva, que é um teste feito a nível ambulatorial, que a gente vai testar essas habilidades que eu acabei de citar. A gente vai testar memória, a gente vai testar linguagem, a gente vai testar capacidade executiva, a gente vai testar todos esses pontos para a gente entender o quê? Se o paciente tem uma demência. Porque antes da gente falar de Alzheimer, a gente tem que falar de demência, e antes de falar de demência, a gente tem que falar de cognição. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, é uma clínica de deficiência, déficit cognitivo? Beleza. A gente segue para o próximo passo, que é confirmar se o paciente tem uma síndrome demencial, que seriam 2 ou mais habilidades cognitivas prejudicadas com um teste cognitivo alterado. E a gente pode partir a partir daí para outros exames complementares, como, por exemplo, neuroimagem, uma ressonância, a pesquisa de biomarcador, como eu citei, que seria a pesquisa dessas proteínas anômalas dentro do líquido que reveste o cérebro, que a gente pode fazer por punção lombar. Existem várias maneiras da gente fazer isso. Mas, doutor, será que vale a pena, sabe? Porque é uma doença, assim, se você tiver predisposição a ter, você vai ter um dia. Seria antecipar um sofrimento ou eu consigo antecipar a doença, se eu sei que tenho essa predisposição? Perfeito. Isso também é uma pergunta importantíssima, porque até recentemente a gente tinha um tratamento apenas sintomático da doença, né? Mas nos últimos anos a gente teve um avanço no tratamento com o uso de imunobiológicos, né, a terapia de medicina de precisão, em que a gente consegue criar uma molécula que vai diminuir a possibilidade de progressão da doença, ou seja, uma terapia que vai intervir na evolução dela. Então, com esse conceito de a gente ter terapias novas para a doença de Alzheimer, hoje em dia faz sentido sim a gente tentar diagnosticar o mais cedo possível, porque esse tratamento ele é disponível apenas para aqueles pacientes que estão em fase inicial. Então, enquanto mais cedo a gente diagnostica, mais fácil a gente consegue tratar. A partir de que idade essa pessoa que tem casos na família é interessante fazer esses testes? Então, geralmente a partir de 50 anos, mas a gente está exposto a realizar a investigação naqueles pacientes que têm sintomas, né? Porque o esquecimento ele é um sintoma muito comum, ele pode acontecer com você, pode acontecer comigo, com qualquer pessoa. Mas o esquecimento que compromete a qualidade de vida é esse que a gente tem que se preocupar. Tá? É aquele esquecimento de situações menos rotineiras, por assim dizer. Um esquecimento de nome de uma pessoa muito próxima, da rua que você viveu a vida inteira, de um caminho que você está acostumado a seguir com certa rotina, mas você se perdeu, uma perda de orientação dentro da própria casa, enfim, coisas que a gente está habitualmente acostumado a lidar. Entendi. Quais são, então, os primeiros sinais da doença? A doença de Alzheimer é uma doença progressiva, mas classicamente ela começa com a apresentação mnésica, ou seja, memória. Geralmente memória a curto prazo. Então são aquelas memórias em que a gente tem um prejuízo nas atividades do dia a dia mesmo, né? Então, esquecer uma panela no fogo, como eu falei, esquecer o nome de uma pessoa mais próxima, saiu de casa para ir no mercadinho perto da sua casa, você está acostumado a ir há 20 anos e se perdeu, não reconhecer um cômodo da casa, coisas desse tipo, né? Lembrando que memória existem várias, a gente tem memória a curto prazo, mas a gente tem memória de reconhecimento, memória de aprendizado, enfim. E cada uma dessas memórias, elas vão trazer uma apresentação clínica diferente. Mas a doença de Alzheimer é uma doença que classicamente ela vai ter prejuízo inicial, memória a curto prazo, e é claro que na progressão da doença a gente vai ter outras habilidades cognitivas, como a gente citou, que vão complementar essa doença e vão auxiliar no diagnóstico. E qual é a diferença daquele esquecimento normal da idade, do dia a dia, para o sinal de alerta ser um esquecimento relacionado ao Alzheimer? Pronto. O esquecimento, como eu falei para você, ele pode acontecer em situações fisiológicas, né? Até porque esquecimento, memória, né, tem muita relação com a atenção, que são duas coisas diferentes, mas estão interligadas, tá? Hoje em dia a gente vive numa situação de mundo muito acelerado.
a gente tem que estar disposto a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso ajuda muito a gente ter a atenção dispersa, né? Então a gente vai ter pacientes idosos, 60, 70 anos, que vão ter desatenção, que vão ter um esquecimento do próprio processo de senilidade, mas não necessariamente tem uma doença. A gente fica preocupado quando isso começa a interferir na qualidade de vida dele, ou seja, nas atividades de vida instrumental, por exemplo, fazer um pagamento, fazer sua comida, lavar sua roupa, fazer seu trabalho, né? Um paciente que tem seu trabalho rotineiro 30 anos, nos últimos 30 anos, sem nenhum problema, agora começa a ter dificuldade, dificuldade na direção, dificuldade de fazer as coisas habitualmente que ele faz, né? Esse é o grande, o ponto de virada da chave para a gente entender que tem que se preocupar. Você já falou aí a questão da hereditariedade, da genética, mas existem outros fatores de risco para a doença? Existem, né? Porque a gente fica muito preocupado com coisas em que a gente pode teoricamente mudar. Mas tem coisas que, em teoria, a gente não muda, que uma delas é a genética, então tem a predisposição, obviamente, mas os nossos hábitos eles são muito importantes, né? E quais são esses fatores de risco? Geralmente pacientes que são sedentários, pacientes que não têm estímulo cognitivo, ou seja, que não saem da zona de conforto, que não aprendem coisas novas na terceira idade, pacientes que não aprendem novas habilidades, por exemplo, uma nova língua, um instrumento musical, uma dança, uma nova graduação, uma pós-graduação, ou seja, aprender é importante até na terceira idade, né? Pacientes que não socializam, pacientes que ficam mais em rotinas reclusas, sem ter aquela interação com outras pessoas, pacientes com alimentação ruim, pacientes com sono ruim, pacientes que não têm controle de comorbidades como hipertensão, diabetes de maneira adequada, geralmente são pacientes que têm fatores de risco maior para ter desenvolvimento de uma doença degenerativa no geral, dentre elas Alzheimer, né? Então a gente acaba se preocupando muito nas coisas que são imutáveis, como por exemplo na genética, a gente esquece o que é que a gente pode fazer para mudar. Né? Doutor, ainda é uma doença sem cura, né? O tratamento, como é que ele acontece? Perfeito, a gente não tem cura para a doença. Hoje em dia a gente separa o tratamento em duas partes. Existe o tratamento sintomático que a gente usa, que são medicações que ajudam a melhorar o sintoma do paciente. Então são os anticolinesteráticos, em que a gente tem várias opções. A gente pode usar antidepressivo, a gente pode usar antipsicótico para controlar a agitação, inquietação, alucinação, controlar a depressão, ansiedade. E atualmente, como eu falei, a gente tem a disponibilidade de medicações imunobiológicas que vão intervir diretamente na evolução da doença, né, com a probabilidade de redução de até 50% na progressão. Então isso é um marco novo, né? É uma coisa nova, inédita, que a gente tem, que gira um pouquinho a chave no tratamento dessa doença. Como é que é a evolução da doença? Começou com aquele esquecimento, eu vejo muitos casos de pessoas que terminam acamadas, né? Isso. Não conseguem mais se alimentar, não conseguem mais falar. Geralmente termina assim? Sim, é uma questão muito individual, né? A gente tem pacientes que evoluem mais rápido, pacientes que evoluem de maneira mais lenta, depende, como eu falei, dos próprios hábitos, depende da terapia envolvida, depende do suporte familiar, ambiental, do que a gente consegue fornecer ao paciente. Mas a evolução inexorável da doença é você ter um processo degenerativo que vai acabar tornando o paciente acamado, dependente para atividades básicas, né? E a gente está falando de quanto tempo de doença aí? Varia, mas pode variar 10, 15, 20 anos, né? A expectativa de vida após o diagnóstico? Em torno de 10, 15 anos, mais ou menos, nessa faixa. É uma doença, doutor, que precisa muito do apoio familiar, né? Precisa, sim. A família ela precisa ser orientada junto com o paciente, né? Porque dependendo da fase da evolução da doença, muitas vezes é mais difícil para a família do que do próprio paciente. Então, a família ela tem que ter muita compreensão e empatia, que às vezes as pessoas acabam perdendo, não é fácil, né? A gente tem que frisar isso, mas a família ela tem que apoiar, ela tem que saber lidar com os momentos difíceis, né? Saber que o paciente ele vai ter momentos complicados em que você vai ter que se preparar, que você vai ter que ter empatia, você vai ter que cuidar do paciente, né? Então, a família tem que estar de mãos dadas, né? Junto com o médico e com quem está sofrendo, né? Trazendo para um caso bem particular meu, na minha família eu tenho um caso, a minha sogra, ela foi diagnosticada com DFT. Pronto. Ela tinha, na época, 61 anos, muito nova. Mas, no caso dela, a doença evoluiu de uma maneira, assim, rápida, parece que desligou um botão. Eu até brinco e disse assim, menino, Deus devia ter dado um Alzheimer para ela, para poder ir sendo progressiva, porque no caso dela não foi progressiva. Existe diferença mesmo, então, dessa DFT, Existe. A demência frontotemporal, para o Alzheimer? Porque no começo se pensava em Alzheimer, né? Exato. Como eu falei, o grupo de demências engloba várias doenças, tá? Alzheimer é a mais prevalente, mas a gente tem outros tipos. DFT é a demência frontotemporal.
que também é uma doença degenerativa, mas ela é uma das causas que a gente chama de demência rapidamente progressiva. Ou seja, ela evolui bem mais rápido. Muito rápido. E ela tem uma diferença em que a gente tem uma manifestação comportamental mais grave. Então, geralmente, são pacientes mais difíceis de tratar. A gente não tem nenhum tratamento efetivo a curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Então, é uma doença de prognóstico um pouquinho pior, né? Diferente do Alzheimer, é realmente que tem um curso mais insidioso. É claro que dentro do próprio Alzheimer a gente tem variações, mas no geral... Sim, né? sim. Você consegue ter um pouco mais de qualidade de vida, consegue prolongar um pouco mais aquela sanidade do paciente, né? Consegue. A gente descobrindo cedo, né? A gente consegue mudar os hábitos, como eu falei para vocês, isso é importantíssimo, a gente não pode ignorar, às vezes a gente acaba ignorando, porque é muito mais fácil tomar um remédio do que você mudar o seu estilo de vida, né? Mas tem como a gente conseguir dar qualidade de vida por um tempo ainda para esse paciente, ainda mais agora que a gente tem a oportunidade de fazer um tratamento que pode, né, diminuir a progressão, né, que consegue intervir. Cada dia os estudos, os cientistas, aí, os médicos estão estudando, descobrindo coisas novas, né? É possível ver que existe luz no fim do túnel? A cura para o Alzheimer vai chegar um dia? É difícil da gente falar de cura, tá? Qualquer doença neurológica hoje em dia, falar sobre cura é difícil porque a gente precisa entender qual é o momento que essa doença se inicia. A gente sabe bem como a doença acontece, mas o momento exato em que ela se inicia e como a gente consegue parar isso é que é o complicado, né? A gente não tem perspectiva, pelo menos não agora, de cura, né? Mas a gente tem sim uma luz gigantesca no fim do túnel, que seria o tratamento com as medicações imunobiológicas, né? Em que a gente já usava para outras coisas, como por exemplo esclerose múltipla e outras doenças neurológicas, mas para Alzheimer é uma coisa inédita que a gente começou a fazer desde o ano passado. A gente vem fazendo no hospital que eu trabalho, que é o São Carlos, a gente já tem alguns pacientes fazendo, com sucesso até o momento, e a gente consegue realmente dar uma oportunidade para o paciente a não progredir como ele iria progredir na ausência desse tratamento. É claro que, como eu estou falando, não é só isso, é tudo, né? É um conjunto de fatores. O Alzheimer precoce, ele é considerado precoce a partir de que idade? A partir dos 50 anos. Já é possível ter Alzheimer com 50 anos? Mas aí a gente já liga o alerta para uma doença hereditária, porque não é comum de maneira esporádica, ou seja, com mutações aleatórias, a gente ter um Alzheimer nessa idade, mas a gente já pode ver sim. Você já falou de tratamento, o tratamento é medicamentoso, mas também envolve toda a equipe multidisciplinar, envolve, né? Você vai precisar de reabilitação com fisioterapeuta, porque ganho de massa magra, ganho de massa muscular é diretamente envolvido no desfecho cognitivo desse paciente. Fonoterapia para tratar engasgo, para tratar distúrbios de fonética, de linguagem, terapia ocupacional para poder adequar ao paciente à situação atual dele, psicologia, enfim, existem várias possibilidades para a gente intervir. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que convivem com Alzheimer, uma mensagem de um profissional da área. Então, pessoal, eu queria que vocês entendessem que a doença de Alzheimer é uma doença que ela é progressiva, sim, ela tem seus altos e baixos, mas ela tem tratamento. Vocês não estão sozinhos com o paciente. Procurem um neurologista, um geriatra, um colega que possa acompanhar, ficar de mãos dadas com você e com o paciente, que vocês vão ter um desfecho muito melhor do que teria em apenas deixar essa doença evoluir, né? E foco na mudança no estilo de vida, porque Alzheimer não é só medicação, não é só o médico, não é só o fisioterapeuta, a família mudar, o paciente mudar esse estilo, né? Tá ótimo, eu conversei com o Dr. Igor Bessa, que é neurologista. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos acerca do Alzheimer, viu? Ok, obrigado, bom dia. Fica claro que com informação, diagnóstico precoce e apoio familiar são fundamentais para enfrentar a doença com mais qualidade de vida. A você que nos acompanha, fique atento aos sinais, cuide da sua saúde e não hesite em procurar orientação médica ao perceber qualquer alteração de memória ou de comportamento. Até o nosso próximo Papo Saúde. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente e abençoado fim de semana. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.